Estratégias para fazer o manejo da qualidade de água ficar equilibrado ao longo de todo o ano, ao longo de todo o período de safra. Nada mais é do que fazer a água do viveiro ganhar dinheiro para você. Mas como é que é isso? A água do viveiro vai investir na bolsa de ações para a gente? Não, gente, não é isso. O que é, né? Fazer essa água do viveiro trabalhar e ganhar dinheiro para você na sua produção de peixes. Nada mais é do que você conseguir fazer um manejo de qualidade de água ao longo de todo o seu sistema de produção, ao longo de todo o ciclo de produção, de maneira que essa água faça com que os peixes tenham o maior bem-estar possível, com que você precisa fazer com que a água esteja muito equilibrada. Quanto mais estável a qualidade da água do seu viveiro for, melhor vai ser para o teu sistema de produção. É por isso que eu falo fazer a água do viveiro trabalhar e ganhar dinheiro para você. Então, eu vou dar um exemplo, né, de como isso pode prejudicar o teu sistema de produção, né? E prejudicar, que eu estou falando, é diminuir as suas chances de ganhar dinheiro se você não estiver trabalhando com a qualidade de água de maneira bem estável. Então, se eu tenho uma água com oscilação de pH, se eu tenho uma água com oscilação de alcalinidade, se eu tenho uma água com oscilação de compostos nitrogenados, de concentração de compostos nitrogenados, isso vai fazer com que todo o meu manejo lá, todo o meu processo de produção, né, os peixes fiquem mais estressados, e se os peixes estão mais estressados, ele vai ter mais dificuldade em fazer a conversão alimentar, vai ter mais dificuldade em se alimentar, dependendo da concentração, né, desses parâmetros de qualidade de água. Então, você ter essa visão de que se você olha para a qualidade de água e tenta manter ela o mais estável possível, isso vai fazer com que você acelere o teu processo de retorno financeiro. Né? Eu já falei aqui inúmeras vezes para vocês que a conversão alimentar é o principal índice zootécnico diretamente relacionado ali com a lucratividade, com a sua possibilidade de aumentar os resultados, a produtividade do viveiro, né? Então, se você tem uma água que está bem estável, a chance de você ter uma conversão alimentar melhor, ou seja, com menor número, né? O peixe come menos quantidade de ração para converter em quilos, significa que isso vai ser mais eficiente. Isso é mais eficiente do que se você tem uma água do viveiro que oscila. Então, de manhã está com pH 7, mas final da tarde está com pH 9. Ou durante parte do dia está com pH muito baixo e no finalzinho do dia chega no pH 7. Essa oscilação ao longo do dia, tanto do pH, quanto da alcalinidade, quanto das concentrações de oxigênio, vão fazer com que a água não fique dentro da zona de conforto para o peixe. Então, isso causa um nível de estresse, causa ele não fica estável, ele não fica de bem, ele não está de bem ali naquela água, fica oscilando. Imagine você, vou dar um exemplo, imagine você tá dentro de tá lá na agência bancária, você foi por algum motivo, você foi lá na agência bancária, e você chegou numa agência, foi lá na salinha VIP, conversar com o seu gerente, e a sala VIP que você estava conversando com o seu gerente era uma sala que estava com ar-condicionado muito baixa temperatura, geladíssimo, e você estava de camisetinha, então tá de camiseta assim, igual a mim. Ele ficou lá dentro dessa sala, 1 hora, tal, conversando com o gerente da sua conta, você conseguiu normalizar ali a sua temperatura, ficou de boa para você essa temperatura, só que quando você sai de dentro dessa sala, você vai para fora,
se tiver aqui no estado de Mato Grosso, e pega um calor de rachar sol de 38, 40 graus. Essa diferença de temperatura causa um impacto no meu organismo. Se eu não tiver com o meu sistema imune muito fortalecido, se eu não tiver com boa alimentação, se eu tiver com baixo sistema imune, eu tiver acabado de voltar de um resfriado, por exemplo, isso vai fazer com que o meu organismo sinta essa troca, essa oscilação brusca aí de temperatura. Isso pode fazer mal para o meu organismo. Eu posso vir a adoecer, ou pegar um resfriado de novo, ou só me sentir mal, ficar com a garganta ruim, né? A mesma coisa acontece para quem está passando por período de seca agora, né? Você dorme no ar-condicionado com o umidificador ligado. Você sai de dentro do ar-condicionado com o umidificador ligado e o clima está muito seco. Você já começa a sentir a garganta arranhando. Então, você não está vivendo na sua zona de conforto, não está no ambiente propício, ideal para o seu organismo se sentir bem. Com os peixes acontece a mesma coisa. Se eu tenho oscilação de parâmetros de qualidade de água ao longo do dia ou ao longo da semana, principalmente quando essas oscilações de parâmetros de qualidade de água são muito bruscas, isso faz bruscas assim que eu falo, de manhã tá um parâmetro e à noite tá outro. E é possível isso acontecer tanto com oxigênio quanto com pH, tá? Então, o peixe, ele sofre mais, ele passa por um período de estresse. E o peixe, estando estando com o organismo dele em fase de estresse, faz com que esse animal não tenha grande facilidade em absorver os nutrientes no organismo dele, ele diminui consumo de alimento, ele, quando alimenta, aquele pouco que ele alimenta, né? Não pouco, mas assim, não está alimentando no máximo da capacidade. Aquilo que ele está alimentando não necessariamente vai fixar no organismo dele, a ponto de converter em proteína, a ponto de converter em fibra muscular, em carne, que é o que a gente quer, e isso causa um déficit na conversão alimentar, isso piora a conversão alimentar. Então, o estresse do peixe está diretamente relacionado com a conversão alimentar e a qualidade da água do viveiro onde o peixe está vivendo está diretamente relacionado com os níveis de estresse do peixe. Então, como é que eu faço para a água do viveiro trabalhar e ganhar dinheiro para mim? É eu prevenindo problemas de parâmetros de qualidade de água, ou eu prevenindo oscilações de parâmetros de qualidade de água. Será como é que eu faço isso de prever? Como é que eu previno para que eu não tenha oscilação de pH? A primeira coisa eu preciso fazer monitoramento. Se você não monitora, não tem como você saber se o pH está baixando, não tem como você saber se o oxigênio está oscilando, não tem como você saber se a turbidez da água está oscilando. Então, se você não tem essa capacidade de fazer o monitoramento do parâmetro de qualidade de água, você vai ter muita dificuldade em fazer a água trabalhar a teu favor dentro do teu sistema de produção, né? Então, como eu falei aqui, como é que a gente faz? Primeira coisa, eu preciso ter kits de análise de água ou equipamentos que me auxiliem nesse processo de análise da água, né? Então, kits colorimétricos, que custam 500, 300, se for kits individuais, 120, 68 reais, tem um kit de análise de nitrito, que se você compra individual o kit em empresas especializadas, né, em produtos de análise produtos e equipamentos para análise de água, você paga 68, 70 reais no kitzinho, mas o frete vai ser um pouquinho mais caro, porque a maioria desses produtos são encontrados através da internet, é mais difícil de encontrar em lojas especializadas, né? Em lojas, em casas agropecuárias, enfim. Então, geralmente, a gente acaba comprando pela internet. Mas são kits baratos de serem adquiridos. Agora, se você quiser comprar um equipamento, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas
vai ter um equipamento que vai durar por muitos e muitos anos se você fizer a manutenção e os cuidados que precisam ser feitos com esse equipamento. Então, a primeira coisa para que você consiga fazer a água do viveiro, trabalhar e ganhar dinheiro para você, é você ter um kit ou equipamentos que te ajudem, que te auxiliem a fazer o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água. Que parâmetros que são esses? Oxigênio, alcalinidade, o pH, amônia, o nitrito, gás carbônico para quem usa água de poço artesiano, que mais? O nitrato não tão importante, então amônia é mais importante, amônia e nitrito são os mais importantes, mas nitrato também, né? Então são parâmetros, são os principais parâmetros de qualidade de água aí que a gente vai monitorar. Então você pode comprar aí kits que sejam completos, que tenham todos esses parâmetros dentro do mesmo conjunto ali, ou kits individuais. E tá tudo certo. Depois vai acabando o reagente e você vai só fazendo a reposição daqueles individuais que você for comprando. Depois de ter adquirido o kit ou o equipamento que você vai utilizar para fazer o monitoramento dessa água, é colocar como rotina fazer o acompanhamento, o monitoramento. E por que eu falo isso e friso, né? E até dou uma risadinha aqui para vocês. Porque é muito comum, gente, é mais comum do que vocês imaginam a quantidade de pessoas, de piscicultores, que têm kits de análise de água e que não usam. É muito grande. A quantidade de pessoas que têm kit de análise de água e que deixam os reagentes vencer. Que tem kits de análise de água e que não armazenam o reagente de maneira adequada e um belo dia, quando resolve usar, o reagente já não funciona mais porque foi armazenado no sol, foi armazenado de qualquer jeito. Então, tomar a prática, ter a prática de utilizar o kit para monitorar a qualidade de água e ter os equipamentos é talvez mais importante do que propriamente ter o equipamento ou o kit. Porque se você não tiver, você pode pedir emprestado para o vizinho, pedir emprestado por um técnico, chamar um técnico de vez em quando, contratar um consultor para fazer isso de vez em quando para você, né? Uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo dos parâmetros, do que você ter lá dentro da sua piscicultura e não utilizar. E aí foi dinheiro jogado fora. Nesse caso, você não está fazendo a água ganhar dinheiro para você, você está jogando dinheiro no ralo, né? Desperdiçando dinheiro mesmo, né? E colocando esse dinheiro que você utilizou para comprar um equipamento e que não está sendo utilizado. Então, colocar como rotina. Então, por exemplo, quais são os parâmetros de qualidade de água que precisam ser monitorados diariamente? Então, o oxigênio. O oxigênio é um parâmetro de qualidade de água que precisa ser monitorado diariamente, quiçá 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, caso seja um viveiro que esteja com alta densidade de peixes e que você faça alimentação 3 vezes por dia, tá? É importante a gente fazer um monitoramento da concentração de oxigênio, principalmente antes do processo de arraçoamento, antes de alimentar os peixes. Então tá. Então quais são, né, a rotina que você tem que colocar na sua piscicultura? Aferir a concentração de oxigênio todos os dias. Soraya, mas eu tenho muita coisa para fazer na minha vida do que ficar aferindo o parâmetro de qualidade de água todos os dias. Tá tudo bem. O que pode, tá tudo bem mesmo. Primeiro, o oxigênio é um tipo de análise que, se você utiliza equipamento, ele é imediato. Então, você colocou lá a canetinha, a sonda dentro do viveiro para aferir o oxigênio, é imediato, é na mesma hora, tá? Então, você não venha me dizer que não tem tempo. Tem tempo, né? Enquanto está esperando, está colocando a ração dentro do balde, ou esperando o peixe chegar perto para alimentar o peixe, já coloca a sonda, tá tudo bem. É 2 segundos, tá? Ok, primeiro. Se for através de kit colorimétrico, ele demora em torno de 5 a 10 minutos, dependendo da marca do kit que você utilizar. E aí, o que você faz? Você vai lá, pega, mede, afere a concentração de oxigênio e depois disso você vai buscar a ração para alimentar os peixes.
Então, nisso você não está perdendo tempo, não está gastando tempo, não nada. Você está ajudando a fazer com que o meio ambiente, o lugar onde você está produzindo, te auxilie, te ajude a ser mais eficiente, mais produtivo, para no final das contas você conseguir ganhar mais dinheiro, tá? Então, beleza. Oxigênio diariamente, ou 2 vezes ou 3 vezes por dia, se for, né, o caso. A gente fala isso numa outra oportunidade, mais específico ali sobre manejo, mas diariamente. pH, o ideal é que você faça se você conseguir estabilizar todos os dias ou pelo menos uma vez a cada semana. Uma vez por semana, tá? Então, você faz ali o pH uma vez por semana. Nitrito, alcalinidade, dureza e amônia são parâmetros de qualidade de água que você pode fazer a cada 10, 15 dias, tá? Que são parâmetros de qualidade de água que não oscilam tão rapidamente. Eles demoram um pouco mais para sair de 0 para 2, por exemplo, miligramas por litro. Tá? Então, são parâmetros de qualidade que você vai colocar lá como rotina uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias. E quando você coloca isso lá na tua agenda, coloca um calendário lá na parede do seu barracão, e nesse calendário na parede do seu barracão você coloca de segunda a segunda, aferir concentração de oxigênio tal horário do dia, todos os dias. Aí toda segunda-feira eu vou aferir o pH. A cada 15 dias, né? Toda segunda-feira, a cada 15 dias, eu vou aferir amônia, nitrito, nitrato e alcalinidade, por exemplo. Coloca isso como protocolo, como rotina. Se você não coloca uma agenda, cria um calendário lá na parede, cola post-it, a galera de escritório que gosta de fazer isso, colar post-it. Faça de uma maneira que para você funcione. Coloca um cartaz, compre uma cartolina grandona, e coloca, desenha lá na cartolina grandona os dias do mês e deixa especificado lá que tal dia você tem tal atividade. Toda segunda você tem que aferir amônia, nitrito, nitrato e alcalinidade. Todos os dias o oxigênio. Se você faz isso, é mais fácil você conseguir monitorar o parâmetro de qualidade de água do seu viveiro, tá? Então, eu já falei para vocês 2 coisas que precisam ser feitas. A primeira, ter o kit. A segunda é ter a prática de usar os kits, né? Ter a prática, ter a rotina de usar esses kits. E a terceira delas é saber para onde é que eu vou com a informação que eu colho da análise que eu fiz. Então, eu peguei a sonda do oxímetro e coloquei dentro do viveiro. Ela me deu um valor lá, 8 miligramas por litro. 8 miligramas por litro. O que é que significa uma concentração de oxigênio de 8 miligramas por litro? Eu fiz uma análise de amônia, fiz uma análise de alcalinidade e saiu o resultado. O que é que significa aquele resultado? E não é só eu entender. Olha só a comparação que eu vou fazer para vocês agora. Sabe quando a gente vai lá no laboratório fazer uma análise? O doutor, o médico, você foi no médico, o médico pediu para você fazer análise de sangue, análise de fezes, análise de urina. Análise não, exame, né? Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. Aí você vai lá, faz o seu exame, faz todas as coletas. Um dia depois você volta lá, retira os exames. Depois que você retira esses exames, o que você faz? Abre o envelope e lá no envelope está escrito assim, ó. Tantos de anticorpos. Deu lá o meu análise de sangue, né? Tantos de anticorpos. E aí eu olho na frente da análise, tem lá o nível de referência, que é o ideal. Então, para mim, eu faço aquela análise ali, ó. Se eu tô dentro do ideal, dentro do que se espera de normalidade, tá tudo bem com a minha saúde. E quando você compra o kit de análise de água, tem isso. Porque lá no kit ele tem um manual. Nesse manual está escrito: o ideal de concentração de oxigênio é 5 miligramas por litro. O ideal da concentração de amônia é abaixo, é 0, mas abaixo de 0,5 miligramas por litro.
O ideal de alcalinidade é acima de 20 miligramas por litro, se for para caso de peixe, né? Para camarão é outro parâmetro. Então, tem tudo isso lá. O ideal está escrito lá no manualzinho quando você compra um kit. A questão é, o que é que acontece, que tipo de atitude você toma, quais são as estratégias que você precisa fazer dentro da sua piscicultura quando esse parâmetro de qualidade de água está melhor do que o ideal, está acima do ideal, muito acima do ideal, ou está abaixo do ideal, ou está oscilando ao longo do dia, como, por exemplo, o pH. O pH é um parâmetro que, se você medir de manhã, se você medir à noite, ele vai ter oscilação. Como é que você conseguir, primeiro, interpretar o resultado, saber que está dentro do ideal, mas depois disso, saber que quais são as estratégias que você precisa usar? O que é que significa quando eu estou com a concentração de oxigênio muito acima do ideal? Né? O que é que significa isso? Se você não sabe, você está achando ali, que o viveiro está com concentração de oxigênio 14 miligramas por litro lá no 4 horas da tarde, e você tá faceiro, feliz da vida, falando, meu viveiro tá bufando de oxigênio, tá ótimo, tá perfeito, tá sobrando oxigênio aqui dentro do meu viveiro, vou até botar mais peixe. Se você não sabe como é que todos esses parâmetros de qualidade de água se comportam quando a gente tem excesso e quando a gente tem baixa, não adianta nada. Então, você fazer a água do seu viveiro trabalhar para fazer você ganhar mais dinheiro na piscicultura é justamente isso. É eu entender que quando eu tenho excesso de oxigênio, por exemplo, dentro do meu viveiro, eu estou com oxigênio bufando lá, 14 miligramas por litro. O ideal do oxigênio é 5 miligramas por litro. Tá perfeito? Não, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. O que é que está de errado? Tem excesso de fitoplâncton. Por que tem excesso de fitoplâncton? O que é que trouxe, o que levou com que o teu viveiro tivesse excesso de fitoplâncton? É o alimento que está errado? É o ambiente que está errado? Ou é o excesso de densidade de peixes, a biomassa de peixes que tem dentro do viveiro? Tá? Então, você precisa ter essa interpretação. Então, não é só ter o kit. Ter o kit todo mundo tem. Ter o kit guardado, todo mundo tem. Você precisa saber o que é que cada um dos parâmetros, quando ele está além do ideal e aquém do ideal, o que é que significa aquilo? O que traz de consequência para o teu viveiro? Se você não sabe que tipo de estratégia utilizar para melhorar. Você não sabe que tipo de estratégia utilizar dentro da sua piscicultura para fazer com que aqueles parâmetros fiquem dentro do ideal, que é o que vai fazer com que o peixe tenha baixos níveis de estresse. E se o peixe tem baixos níveis de estresse, ele vai ter uma conversão alimentar muito boa, que vai trazer o dinheiro para mim, melhorar a minha capacidade, a minha eficiência produtiva e me ajudar a trazer mais dinheiro para dentro do bolso. Então, é esse o tipo de conhecimento que a gente tem, tá? Que a gente tem, não, que a gente precisa ter. Justamente de eu interpretar cada um desses parâmetros. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Então, hoje, né, na verdade, sexta-feira, me ligou um cliente e falou, Soraya, está acontecendo isso dentro do meu viveiro, o peixe está com um pouquinho de lesão, tal, me mandou umas fotos, achou que a qualidade de água não estava muito boa, mas ele não tem kit. Olhando visualmente, achou que a qualidade de água não estava boa. Estou percebendo uma espuma dentro do viveiro. Falei, final de semana eu não estou com disponibilidade. Ontem minha agenda estava lotada, não era emergencial, então o peixe não estava morrendo. Falei, na terça-feira eu vou. Quando foi hoje de manhã, eu fui à piscicultura desse meu cliente. Chegando lá,
tinham poucos peixes que a gente já tinha feito um tratamento preventivo aí para o peixe, né, não acontecer mortalidade e tal, de sal ao longo desse final de semana. E aí, quando eu cheguei lá, o viveiro onde ele estava com problemas, tinha alguns peixes que iam apresentando essas lesões, então lesões bem características de micro-organismos patogênicos, e aí eu fui aferir os parâmetros de qualidade de água, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai numa piscicultura que está com problema. Então, eu fui lá aferir a alcalinidade, aferir o pH, aferir a amônia, aferir oxigênio, aferir todos os parâmetros de qualidade de água. O viveiro dele estava com estava com baixíssimo pH. Para quem não sabe, o pH aqui do estado de Mato Grosso, a maioria dos lugares aqui do estado de Mato Grosso tem o pH da água é uma água muito, muito ácida, né? Mas é característico, é natural isso da nossa água. Mas aí, pensando nisso, a gente precisa encontrar estratégias de fazer essa correção, que é através do uso de calcário. E essa piscicultura é uma piscicultura que ele tem grande volume de renovação de água. Existe o lado bom de ter grande volume de renovação de água, mas existe o lado ruim. O lado bom é que qualquer probleminha que tá, se abre o volume de renovação e a chance de você eliminar esse problema é maior, né? Então, dificilmente você vai ter problema com baixa concentração de oxigênio, enfim, consegue lavar, né? Eu gosto de usar esse termo, lavar o viveiro, porque tem bastante água entrando. Mas, quando você tem muita quantidade, volume de água, e você não controla esse volume de renovação, você pode ter dificuldade em manter essa água estável. Então, lá era uma piscicultura que eles fizeram calcareamento há poucos dias. Quando o funcionário da piscicultura percebeu que o peixe estava meio diferente, né, estava tendo um pouquinho de lesão, ele abriu o volume de renovação de água e deixou renovar. Resultado, o pH do viveiro estava 4,8, né, que é baixíssimo. A alcalinidade do viveiro estava 3 miligramas por litro, que é baixíssimo. Então, se eu precisasse, inclusive, usar algum tipo de produto químico, eu não poderia utilizar, porque a alcalinidade estava muito baixa. Mas o peixe, a gente já estava conseguindo limpar esse problema aí de micro-organismos patogênicos, já não estava mais tendo. E nesse caso, aí eu, né, mostrei para ele os resultados da análise, falei que o problema era que, de vez em quando, ele faz o que a gente chama de descarga. Então, aí ele deixa só um pouquinho de água renovando. Só que, como ele não está monitorando isso ao longo do sistema de produção, chega um momento em que o sistema está bufando, tipo, está com excesso de fitoplâncton, está com excesso de matéria orgânica, está começando a aparecer micro-organismo patogênico, porque ele não está acompanhando a qualidade, né, do parâmetro de qualidade o parâmetro de qualidade de água, e aí um belo dia ele vê que a água não está muito boa, visualmente, sem análise, e abre tudo a renovação de água, um cano de 200 milímetros. Então, abre e lava esse viveiro, e o viveiro fica com água transparente. Então, ele elimina o problema de excesso de fitoplâncton, elimina o problema de matéria orgânica no fundo do viveiro, mas ele causa uma oscilação de parâmetro de qualidade de água muito grande e várias vezes ao longo do processo de produção, ao longo do ciclo de produção dele. Então, isso significa que quando tem essa fase da oscilação, o peixe para de ser eficiente em converter o alimento, o peixe diminui o consumo, ou continua consumindo, mas o consumo não vai ser aproveitado. Além de que ter essa oscilação dos parâmetros de qualidade de água também trazem déficit no sistema imune, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Tá no ar-condicionado bem gelado e sai no sol quente. Então, tá no pH ideal, perfeito, ali 7, e aí, no final do dia, tá no pH 9 miligramas, 9, altíssimo, né? Ou a concentração de oxigênio oscilando muito ao longo do dia. Tem 5 miligramas por litro de manhã, 14 à noite.
Não, se tiver dentro desse parâmetro, tá tudo bem. O pior é quando eu tenho 1 miligrama por litro lá na madrugada e 14 miligramas por litro à noite, eu com excesso de fitoplâncton. Então, se eu não sei, além de entender qual é o ideal do parâmetro de qualidade de água, mas entender o que é que levou com que aquele parâmetro de qualidade de água oscilasse, e se eu não sei o que é que eu faço para prevenir a oscilação de pH, prevenir a oscilação de alcalinidade, prevenir a concentração de oxigênio, eu não vou ter eficiência produtiva. Então, é ter conhecimento, é saber, é estudar, é pesquisar. Por isso, quando eu falo para vocês, tem que estudar para ser eficiente em sistema de produção? Tem, gente. A avicultura não é super eficiente à toa. A avicultura é muito eficiente em fazer conversão alimentar, em ganhar, em eles terem lucro alto, porque eles estudaram muitos anos. Os caras estão muito na frente. O produtor de aves, de frangos, ele sabe muito do sistema de produção dele. Ele sabe quanto o frango está ganhando de peso por dia. Ele sabe quanto de alimento o frango dele está comendo por dia. Por que na piscicultura a gente ainda não é assim? Ai, Soraya, mas a minha piscicultura é muito pequenininha. Eu só tenho um viveiro. Gente, só ter um viveiro, você precisa ser ainda mais eficiente para fazer esse seu único viveiro dar ainda mais dinheiro para você. Se você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro produzindo peixe, por que não fazer isso? Por que não ganhar? Né? Por que deixar isso passar escorrendo pelas suas mãos? Porque é uma possibilidade? É, mas não dá para fazer sem estudar, não dá para fazer sem conhecer o parâmetro de qualidade de água, não dá para fazer sem você entender o seu sistema de produção. E só a partir do momento em que você entende do seu sistema de produção e que você entende fazer a análise de tudo aquilo que acontece dentro do viveiro com a água, que é o bem maior, que está ali diretamente relacionado com o seu processo produtivo, com a tua eficiência produtiva, você não vai conseguir ganhar dinheiro desse jeito. Então, eu gosto de comparar assim, ó, com a galera que está produzindo tilápia para os sistemas integrados, que é um sistema que veio muito parecido com o sistema de produção de frangos, né? Os caras estão mandando super bem, eles sabem a conversão alimentar, eles fazem o cálculo de fornecimento de ração de maneira ao contrário. Não é quanto de ração eu vou dar para saber quanto meu peixe vai engordar. É o contrário. Quanto eu quero que o meu peixe ganhe de peso corporal por dia é o que eu vou dar de alimentação. E essa conta é possível de ser feita. Mas é possível de ser feita se você sabe o seu sistema de produção, se você sabe sobre a qualidade de água, se você monitora os seus parâmetros de qualidade de água e principalmente se você sabe interpretar os resultados das análises de parâmetro de qualidade de água que você faz. É isso que vai te ajudar a ser muito eficiente produtivamente na produção de peixe. É isso que vai te ajudar a ganhar dinheiro, a aumentar seu lucro na produção de peixe. Não é achando que eu alimentar meu peixe com casca de mandioca que vai trazer mais lucro. Não é, gente. Não é. Porque se vocês acham que a ração para peixe é cara, a ração para frango é cara, a ração para suíno é cara, a ração para bovino é cara. E mesmo assim, todo mundo que está nesses tipos de sistema de produção está produzindo, fornecendo ração e ganhando dinheiro. Ah, tem épocas que ganha mais, tem épocas que ganha menos. Tá tudo bem, é assim em qualquer sistema de produção, em qualquer empresa. Tem épocas que a gente ganha mais dinheiro e tem épocas que a gente ganha menos dinheiro. Mas se você achar que o caminho, se você acha que o caminho de ganhar dinheiro, de faturar mais, de ser mais eficiente produtivamente na produção de peixe, é trocando ração por casca de mandioca, trocando ração por soja, trocando ração por milho, ao invés de entender sobre qualidade de água, monitorar a qualidade de água todos os dias,
entender sobre conversão alimentar, você está indo na contramão do sistema produtivo, você está indo na contramão da eficiência produtiva, tá? Então, se vocês querem ser eficientes produtivamente, me falem aqui, me mandem uma mensagem ou deixem nos comentários depois qual é o parâmetro de qualidade de água que vocês querem aprender profundamente. Pegar um kit, analisar, pegar a leitura e fazer a interpretação desse parâmetro de qualidade de água. Me fale qual é que eu trago de próximo tema para vocês. A gente fala uma live só sobre esse parâmetro de qualidade de água, tá? O Johnny falou uma pergunta aqui. Sou de Vilhena, Rondônia, estudo na Faculdade da Amazônia, criando tilápia normal e divertida em caixa de 1.000 litros. Se puder falar um pouquinho sobre esse sistema. Johnny, aqui a gente trabalha com produção de peixe em viveiro escavado, tá? A gente eu não trago temas para produção de peixes em caixas d'água, tá? Porque é um sistema completamente diferente. Então, a gente traz aqui temas mais específicos para essa galera que produz peixes em viveiros, que é o que a gente tem aí de grande massa da produção de peixes no Brasil. Tá joia? A professora Paula, querida, um beijo, querida. Tá bom, gente? Bom, então o nosso tema era hoje, se você quer ser mais eficiente em fazer a qualidade, a água do seu viveiro, a trabalhar para você, te auxiliar no processo de melhoria da produtividade, não deixe de estudar sobre parâmetros de qualidade de água, sobre entender os parâmetros de qualidade de água. É isso que vai fazer com que você seja cada vez mais eficiente. É isso que vai fazer com que você tenha cada vez mais resultados financeiros na sua piscicultura. Tá bom? Gente, nos vemos na quinta-feira. Tchau, tchau!